começar com uma pergunta? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, deixa eu ver. Sim. Tá aparecendo para vocês aqui um PDF? Para mim tá. Tá? Para mim Então, sim. é bem isso que eu quero já Tá, sim. entrar. Antes da gente chegar propriamente no conteúdo da terceira fase, eu acho que é essa fase das provas da nossa vida, né? Eu acho que primeiro de tudo é a gente interpretar o que é prova para cada uma de nós, porque senão eu começo a falar uns negócios aqui e você está entendendo prova uma outra coisa, né? Vamos afinar, alinhar nossa ideia de prova. O que é prova? E depois a gente vai entrar na individualidade de cada uma, pensando, né? Aí, cada uma com seus botões aí. Quais são as provações que você tem experimentado na sua vida, tá bom? Vamos tentar, então, pensar um pouquinho juntas aí. O que é prova para vocês? Da onde que a gente pode começar a olhar esse conceito? Vocês fazem prova? A Luciana, ela aplica prova, né? Ah, aplica a provinha? Acho que provações são as dificuldades que nós vamos, os desafios, né, que nós vamos passando no dia a dia. Porque às vezes alguma coisa para mim é uma coisa que eu até passaria por aquele desafio tranquilamente, mas para um outro ele já vê aquilo como uma coisa assim maior, mais aumentada. E às vezes o que você vê, eu penso assim, então às vezes você passa por algum desafio, aí, alguma dificuldade, e você, às vezes, aumenta um pouco aquilo ali, para você é uma coisa muito forte, é uma coisa muito dolorida, é difícil, às vezes, para uma outra pessoa, ele passaria por aquilo ali mais tranquilamente. Eu acho que é um pouco da criação, um pouco das crenças, um pouco de como as coisas foram acontecendo durante a sua vida, que aquilo ali pode ser mais fácil de passar ou mais difícil, depende de cada uma, ao meu ver. Uau, Joar, muito bom! Nossa, entrou certinho nessa condição que a gente vai muito olhar hoje, né? Nas nossas construções, no por que se torna uma prova às vezes, né? Porque se um professor ele vai passar uma prova, mas aquele conteúdo foi bem trabalhado, aquele conteúdo foi bem desenvolvido, você fez um monte de exercícios, né? E fez, resolveu problemas, resolveu de frente para trás, de trás para frente. E você, quando o professor aplica a prova, para você foi fácil, né? Só preencher, foi só ir lá e responder. Não, você acaba, né, escutando, né, muitas vezes, ou já disse isso na vida. Nossa, nem parecia uma prova, né? Porque foi fácil, né? Então, tem coisas que nos preparam para a vida. Agora, se a gente se distrai na hora que vem as lições, se a gente se distrai no momento de autoconhecimento, no momento onde há oportunidades reais na vida para a gente crescer. Se a gente se distrai disso e só fica olhando para as coisas transitórias da vida, só se preocupando, só correndo, só se ocupando, muito identificada com o masculino, com o Yang, né, que foi a segunda fase da jornada da heroína. Se a gente está só ligado a 220, correndo, 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 a gente não assimila, não dá tempo da polaridade yin, do feminino, jogá-la para dentro e concentrar aquele conhecimento. Daí tudo se torna prova, tudo se torna desafio, porque o yang está tomando conta. Então, olha que legal que é isso já entrando, né, na terceira fase aí da jornada. Então, vocês concordam comigo e com a Joar que prova são esses desafios? O que mais que vocês olham como prova? O que acontece com vocês quando vocês se sentem numa prova?
Eu acho que uma prova também é uma situação de, às vezes, relembrar e até mesmo aprofundar não, um aprendizado, né? Um conteúdo, por exemplo, justamente sobre isso que tu está falando, da introspecção. É uma coisa, né, que a gente já estudou bastante no ano passado, bastante. Que bastante a gente conversou, todas nós entendemos como é importante nós, enquanto mulheres, fazer esse mergulho, esse silêncio, esse recolhimento, tirar esse tempo uma vez por dia, ou que fosse, então, uma vez por semana. E eu, mais, como todas, né, que tem uma cabeça que funciona também, né, já aprendi isso. Mas esse ano, agora, e também justamente nesse momento, me pego nessa situação em que parece que tenho dificuldade de fazer o mínimo, que é silenciar e ficar quieta e olhar para, né, focar em mim. Então eu percebo que a prova também é isso, né? Às vezes uma coisa que tu já sabe, já entendeu, já compreendeu e às vezes já até fez bem feito uma vez, mas que por uma situação de muito vento ali tu se atrapalhou. Então é uma oportunidade, acho que às vezes até de retomar, né? Um, um trabalho, né? Retomar um aprendizado e aprofundar. Agora acredito que vou conseguir aprofundar, vou conseguir mergulhar para dentro de mim com mais profundidade, com silêncio em plenitude. E é bem isso, sabe? Exatamente. E além, um pouco além ainda, sabe, Maria? O que que é uma prova? Eu estou falando muito da escola, porque o exemplo é perfeito, sabe? Mas o que que uma prova faz com aquele que passa pela prova? Aquele que ultrapassou aquela prova. Pronto. A prova vai dar tipo como se fosse uma autorização para a pessoa seguir para frente. Opa! Pegue que essa você já passou. É, tipo, para crescer, né? Aham. Segue que essa já foi. E É, agora? de grau, sei lá. Na escola a gente passa de ano, de grau, vai para frente, né? É. Agora, acontece também muitas vezes da gente, na vida real, né? Não na escola, mas a gente não consegue sair de uma prova, parece que cai dentro dela e não sai mais. E passa um ano, e passa dois, e você está enrolado com aquela prova e fica, e fica. Então, são situações, né, que a gente pode olhar para uma prova de vários ângulos, né? Serve para a gente crescer na vida. Crescer como? Né? Crescer principalmente como a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando mais dessas questões de espiritualidade, de alma, dessa jornada da heroína que é do mundo interior. Então, a gente está falando assim de um crescimento interior que nos leva para a potência maior que somos nós. Então, é uma evolução espiritual, porque o espírito está dentro. O espírito, a alma, a essência, a fonte divina, o que a gente quiser chamar. Então, só dá para encontrar essa potência dentro de nós, né? Não tem como a gente ficar fazendo prova e seguindo no mundo, né, para fora. Agora, tem provas materiais também que a gente vai, passa, olha, né, a Cris está ali fazendo os doces, as compotas, está fazendo aquele momento, vivendo. É uma aplicação, ela está fazendo um exercício, né, Cris? É uma atividade que ela está ali realizando e tal. E conforme ela vai consolidando isso, isso vai gerando um benefício para ela e vai gerar muito ainda, né, Cris? Vai ficar famosa. Então, eu passei por uma experiência recente que eu entrei para a escola de dança. Não sei se eu já comentei no grupo que eu estou aprendendo dança do ventre. E a Comentou. gente fez, Uhum. comentei, né? Então, Eu e lembro. a gente fez muitos ensaios. Foram 8 meses de ensaio toda semana, treino, aprendendo a dança desde o zero. E a apresentação foi no mês passado, dia 19, e esse mês teve de novo.
E foi, nossa, foi muito assim, um desafiador, porque, tipo assim, uma pessoa que nunca se apresentou vestindo, mesmo assim, vestindo aquelas roupas coloridas, bonitas, e de repente chegar a se apresentar com uma coisa extremamente desafiadora, quando você, tipo assim, você sempre tá por você, mas não para se expor para nada. Mas nesse caso, você teve que se expor, você teve que mostrar que você aprendeu, e você teve que dançar, você teve que se apresentar. Então, isso. E depois que a gente fez essa apresentação, a professora chegou para a gente e falou: agora vocês são dançarinas, vocês estão em outro nível, vocês não são mais dançarina iniciante, vocês são intermediária. Agora nós vamos passar a aprender passos mais difíceis e vocês vão se desafiar cada vez mais, vocês vão aprender cada vez mais. Aí ela já marcou o flash mob para a gente fazer um pouquinho antes do Natal na praça. Então a gente está com o coração na mão, aquela emoção, aquela ansiedade, aquela coisa assim, nossa, acabei de passar uma coisa super difícil, que foi a apresentação, vai vir outra coisa. Então é isso que eu compreendi como passar de nível. Passar de nível, parabéns, Cris. É isso que quero eu falar. queria. Parabéns, e é isso mesmo, né? A gente se aplica, faz os exercícios, aprende, depois põe a prova e depois na sequência já vem outra, né? Começa tudo de novo. E lá vamos nós. Começa tudo de novo. E vamos que vamos, né? Eu Gente. gostaria de fazer um comentário em relação que eu também passo por isso, né? Essa questão do... Eu acredito talvez também deve passar por isso. De alguma forma, todas nós, que é essa questão de se apresentar e... Na vida, eu acho que isso é bem yang, né? Mas ao mesmo tempo requer muito do nosso feminino. Que subir no palco, colocar uma roupa, mostrar o corpo. Ao mesmo tempo que requer muito do nosso feminino para que a gente possa se conectar com nós mesmos e trazer, né, a tua presença, seja no movimento ou falando, por exemplo, quando tu tá aqui falando na tua live, tu tá trazendo a tua essência para nós. Quando a Cris estava dançando, ela estava trazendo a essência dela na apresentação dela. Mas tu colocar a roupa e tá lá, nossa, a sensação que eu tenho que é realmente o máximo e conseguir acertar tudo, alinhar tudo, escutar a música, acertar o movimento no ritmo, sentir o barulho do derbaque no coração. Tipo, é muito yang, assim, ao mesmo tempo a sensação que não é uma sincronicidade entre tu sentir tudo aquilo e manifestar. E também eu vejo assim como uma grande prova que tu leva pra vida, né? Com certeza, leva para a vida e é a partir daí, como a Dior falou lá no começo, né? É a partir daí que a gente vai munindo o nosso ser de elementos que nos tornam fortes perante as provas, porque aqui a gente está falando agora de provas assim, provas, desafios, né? Agora, tem momentos que as provas não são procuradas por nós, né? Elas não foram, nós não fomos lá, não, eu vou estudar isso, eu vou fazer essa prova, esse teste, eu quero crescer, eu quero fazer isso, realizar meu sonho. Não, às vezes a vida vem e traz, né, desafios e provas que simplesmente se jogam na nossa frente, né? E a gente não sabe nem de onde veio, como um meteoro que cai no meio da nossa vida, né? E aí, a partir dessas provas que a gente escolheu, que a gente buscou, a partir dos exercícios e dos momentos né? Como esse que a gente está aqui agora, um momento extremamente um momento extremamente feminino, de silenciar para poder trocar, para poder escutar uma outra, para poder nutrir e abrir o caminho do mundo interior ao self, né? Então, a partir desses movimentos é que a gente se prepara para esses meteoros que caem no meio da nossa vida e que às vezes desestabilizam, né, nossa trajetória. Desde coisas pequenas que são passageiras, né?
como alguma coisa que a gente não pôde fazer, uma coisa que a gente estava, uma expectativa que não foi alcançada, e aí a gente tem que, né, se contentar com o que dá para fazer, um emprego que a gente estava curtindo e a gente teve que sair, tantas coisas, né? Uma promessa que a gente fez para os filhos e de repente a gente não pôde cumprir. Expectativas em geral que a gente cria, né? E não pode atingir. Então, esses são as pequenas provas passageiras, né? Mas também tem aquelas provas que são de longa duração, que passam pela nossa vida, pela nossa trajetória, que foge das nossas mãos, e aí, ali a gente vai encontrando recursos diuturnamente para poder vencer, né? Então, aqui a gente fez um esboço bem geral com vocês sobre o que é prova, né? Desde pequena, de grande, de passageira, de que cai na nossa vida, desde aquelas que a gente escolhe os desafios. Alguém tem mais alguma coisa para dizer sobre prova que vocês querem dizer? Porque daí a gente já vai fazer aquela pergunta que está aqui. Se alguém quiser, pode falar. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Elô, Oi? eu queria perguntar, desculpa ali que tu falou, queria perguntar, tu disse que tem a prova material, aí tu citou como exemplo as atividades, né? Por exemplo, fazer um centro de doces. Aí tu falou Sim. da prova espiritual, tu explicou, eu não entendi com muita clareza. Pode falar de novo da prova espiritual? Essas provas de resistência, né, que são questões profundas que você tem dificuldade até quando você vai explicar para alguém o que você está passando, porque não é palpável, sabe? É algo Uhum, tão teu, tão profundo, que mexe com o teu sistema emocional, mas uhum, ainda quando está no emocional, você pode falar, né? Você pode entendi. dizer. Mas quando é uma questão da tua alma, de ter se perdido de si mesma, sabe? Uhum. São essas provas assim que às vezes se acumulam, né? Vêm em camadas, a material, a emocional e a espiritual, e tá tudo interligado. Tipo, E eu quando a já pessoa tem uns pesadelos e não sabe explicar eles, é uma prova, de certa forma, espiritual, assim, porque ela tem sempre aquilo e não sabe explicar aquilo. tá dentro do teu mundo interior, né? É uma prova que tá te chamando a atenção para você passar de fase. Olha para esse sonho, olha para esse sonho. É como se teu eu estivesse dizendo isso, né? Olha, olha, olha para esse sonho. Porque você tem que passar desse nível, você tem que deixar. E às vezes a gente não olha e começam a vir os pesadelos, começam a vir a insônia, começa a vir um monte de alguma forma, né? Eu Então, acho, Elô, eu oi. acho que quanto mais abstrato o que acontece com a pessoa, mais difícil dela explicar. Que nem eu já tive muitos sonhos estranhos. Por exemplo, eu sonhei com um círculo que a cobra mordia o rabo. Eu não sabia o que significava Aham. na época que eu sonhei, que é o Ouroboros, né? Que é aquela cobra que come o rabo. Aí depois eu sonhei com um ovo de cristal que se partia no meio e era um ovo de ametista e eu fui procurar o significado do ovo e o que significava Uhum. separar, né? Um corte Aham. vertical do ovo é uma quebra da parte espiritual e a cobra tem a parte toda a explicação, né? Desde o Éden, que é Uhum. a parte sexual. Então, a Aham. gente entender a nossa natureza cíclica, entender que nós somos seres espirituais vivendo essa experiência humana. E esses sonhos, assim, completamente fora, né, do contexto da vida real, que são coisas espirituais vindo para você. A gente sentir essa conexão com os sinais, é como o tarô. O tarô também é de natureza cíclica, é uma jornada, né? E Sim. tudo isso daí é coisa que a gente não consegue explicar. A gente só tem que ver aquela imagem ali e tentar absorver o subjetivo.
Isso, porque é uma vibração do nosso inconsciente que está gerando, né? Está lá nas profundezas de nós, né? Então, isso vem nos chamando a atenção, né? É importante, tudo que existe é o nosso mundo interior, né? Se a gente olhar para a vida material, né? Para tudo que existe, tudo é ilusão, né? Tudo é irreal, transitório. E só o que existe e que ficará conosco para sempre é o nosso mundo interior. E é o que a gente trabalha e é o que a gente leva. É o que a ferrugem não destrói, né? Não corrói. É onde mora o amor, onde mora a amizade, onde moram os bons sentimentos. E os ruins também, né? Mas olha, nós viajamos aqui, foi bem legal, né? Eu quero dizer, então, uma coisa assim para a gente continuar sobre nessa questão aqui que eu estou colocando para vocês, que vamos olhar para as provas aqui como algo que chega num estado, ou num estágio, talvez melhor, que gera sofrimento, tá? Gera dor. Gera dor, gera sofrimento, gera instabilidade, né? Gera movimento. E nós, como pessoas criadas num coletivo, numa sociedade muito yang, nós olhamos para tudo que é instável e não linear como prejuízo, né? Então, toda vez que a gente entra no processo de provas, de enfrentar um desafio grande, a gente se perturba de um jeito tão grande que a gente entra em transtornos, a gente entra em vários sintomas, às vezes, porque o mundo, né, a sociedade, ela não permite essa transitoriedade de que a gente vai sim ter momentos de crescimento, momentos de queda, momento de estar no fundo do poço, momento de se levantar. Então, a gente tem esse movimento acontecendo, a gente está nessa jornada terrena para esse movimento. A gente não veio aqui só para ficar sem prova, né? A gente veio para enfrentar provas, mas a gente não veio para ficar sofrendo. Olha só o agora, a equação que a gente tem nas mãos. A gente veio para viver provas, as provas geram sofrimento, mas a gente não veio aqui para sofrer. Então, a gente tem que olhar para essa equação. Vamos colocar essa equação um pouquinho aqui do ladinho. E agora, eu quero muito que vocês pensem, não precisa falar, tá? Mas eu quero colocar aqui 1 minuto. Eu vou colocar uma musiquinha para que cada uma de nós possa olhar para essa questão aqui. Que provações você tem experimentado na sua vida? Quais as que você está passando nesse momento? Qual é o grande desafio desse momento na tua vida? Aquele que está gerando de vez em quando um certo sofrimento para você. Tá bom? Aquela prova, aquele desafio que às vezes é já antigo, ou então aquele que começou agora e que tá, você sabe que é transitório, mas ele tá persistente. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma musiquinha. Faça um contato, entre no teu mundo interior. Pense no que te machuca de vez em quando. Que te faz chorar. O que faz você perder o sono, se preocupar? E
E comece a sentir em que local do teu corpo essa dor ou essa prova, ela se manifesta com mais intensidade. Qual é a parte do teu corpo? Sinta teu corpo, pegue em si mesma. Onde que está essa prova? Localize aí. E agora pense um pouquinho no que te deixa meio impotente, cansada, que você sente assim que te desanima. O que tem esse poder? Qual é o fator ou o fato em si? Pronto. Nossa, que música maravilhosa. Pensaram, flores? Pensaram, entraram em contato? Conseguiram entrar em contato com ela? Será que se eu perguntar para vocês assim, qual é o teu papel? Teu papel ou teu, assim, é mãe, é esposa, é namorada, é filha, profissional? Qual é o papel que se relaciona com essa dor, com a dor da prova, da primeira pergunta ali, tá? Fica fácil de identificar? Ou às vezes são dois papéis, né? Tá? Se alguém tiver dificuldade, ergue a mãozinha aí que eu fico de olho, tá? Se não entendeu bem certinho, pode... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se tá tudo certo. Tá, então... E na segunda pergunta, do que te deixa impotente, né? Se sentindo impotente? Qual é o papel? É o mesmo papel da prova? É o mesmo que te deixa desanimada, que te deixa para baixo? É. Então, agora, a maioria. Quem foi o mesmo papel, levanta a mão, assim, só para eu ver. A mãozinha, ou põe uma mãozinha aí, faz um sinal de fumaça para mim. O mesmo papel. Eu acho que é a maioria, né? Tá. É o mesmo, né? Então, agora eu quero que você pense em qual é o papel dentro de você que você sente que está mais livre dentro de você, que te faz mais feliz, que te deixa para cima, que te deixa alto astral. Qual o papel que você faz que está, tipo assim, nossa, aqui eu sou o máximo. Qual é o papel? Tem algum aí? Identificou? Deixa eu pensar também aqui no meu.
Tá. Vocês notam que, às vezes, dentro da mente, existem diálogos, conversas, né? No mundo interior. Quando você faz um silênciozinho, começa uma gritaria dentro. Você faz um silêncio para fora, né? Começa uma gritaria aqui dentro. A Elaine tem bastante experiência, né? Tem uma briga que acontece, né? Tem diálogos, às vezes tem briga, né? Um brigando com o outro. Então, quando eu estava escrevendo essa terceira fase da jornada, falando de tudo, das provas, é muito importante a gente entender que aqui dentro é onde começam as provas, tá? Antes da gente chegar, então, no final do nosso encontro hoje, a gente pretende chegar lá na libertação, tá? Mas primeiro, a gente precisa muito aprender a identificar e observar esses papéis conversando dentro da nossa cabeça, brigando, chamando atenção. E para isso, para ilustrar bem e para dar bastante possibilidade de vocês identificarem isso, esse diálogo, eu vou mostrar para vocês um diálogo que a Maureen Murdoch coloca nesse livro aqui, que é o livro da Jornada da Heroína, né? No qual eu me baseei para fazer o diário, e ela coloca um diálogo aqui. Eu vou ler, é rapidinho, não é demorado, porque existia uma moça que ela era uma escritora muito talentosa, mas ela tinha um marido que era usuário de cocaína. Ele era dependente, e eles se separavam e voltavam, e ele voltava chorando, arrependido, aquelas histórias, né? E aí ela se propunha a ajudar ele, mas quando ela ia ajudar, ela tinha que largar tudo que ela fazia para ela tinha que largar um pouco de escrever, ela tinha que buscar alternativas que dessem mais dinheiro rápido, e ela se sentia amando ele e querendo também fazer alguma coisa por ela. 2 papéis dentro dela, e ela estava num sofrimento muito grande quando ela chegou no consultório da Maureen aqui. E aí, a Maureen propôs para ela fazer um exercício. E eu queria muito propor para vocês também, e para quem vier assistir aqui depois essa nossa conversa, fazer esse exercício escrevendo. Ou então, você pega um áudio aí no teu celular, grava, manda para você mesma, tá? Fazendo o diálogo das 2 vozes que mais conversam dentro da tua cabeça. Olhe para essas que você pensou aí, essa que te faz sofrer, a outra que te faz bem, ou sei lá, né? Ou se você tem 2 que te estão te desafiando nesse momento, né? De repente é no papel de mãe, no papel de profissional, nos 2 papéis você está sentindo que as provas estão te, né, chamando aí para o crescimento, mas está difícil demais. Então coloca as 2 para conversar. E a Maureen fez isso. E olha o resultado que essa paciente chegou, né? A escritora e a mãe começaram a conversar. A escritora disse: comece a trabalhar. Você está atrasada, já não terá tempo suficiente. Além disso, você demora demais no aquecimento. Ande logo, mexa-se. Deixe essa outra pessoa para lá. E aí, a mãe, ela coloca a mãe, porque ela estava se sentindo mãe dele. Deixa eu ver se é bem nesse sentido ou se é. Só que daí, ela sentia também o tom da voz da mãe diferente do da escritora. Ó, era assim. Vou tentar fazer o que ela define aqui, tá? Uma voz mais suave. Mas eu sou essa outra pessoa. Eu sou a verdadeira você. E a escritora: eu é que deixo você pensar assim. E a mãe: eu sou a pessoa que se levanta pela manhã e arruma as camas.
dá comida às crianças, lava a louça, põe a casa em ordem. Eu tenho que fazer isso. E a escritora: por quê? Isso me atrasa, me atrapalha. E a mãe: mas se não fosse por mim, e a escritora: se não fosse por você, eu teria mais tempo. E a mãe: se não fosse por mim, você teria desistido. Eu lhe dei uma razão para continuar, uma razão de ser. Eu sou sua âncora. E a escritora: você está me puxando para baixo, você me afoga com as suas necessidades, você me esgota, você me faz acordar já cansada. Não consigo parar de pensar em você e nas suas necessidades, nas necessidades deles. Você não consegue ver a diferença? Você me esgota, você me dá os seus restos. E a mãe: eu é que estou esgotada. Nunca sobra o suficiente para mim. Eu nunca faço o suficiente também. Eles gritam pedindo mais, mais de mim. Eles, as crianças, o marido, os outros, mais e mais e mais. Eu quero fazê-los felizes. É muito difícil. Eles sempre querem mais. E você quer mais também. E a escritora: eu mereço mais. E a mãe: eu mereço mais. Eu mereço estar viva, poder fazer xixi quando eu quiser, quando eu precisar, fazer xixi sozinha, poder sair para tomar um ar fresco, dançar se eu quiser. E a escritora: você não pode fazer isso. Isso diminui o meu tempo. Eu mantenho você viva. Eu sou o seu ar fresco. Se não fosse por mim, você já teria se entregado há muito tempo. E a mãe: se não fosse por mim, você teria desistido. E a escritora: não me interrompa. Mãe: você é que me interrompeu. E a escritora: eu deveria. Eu mereço. E a escritora e a mãe: eu mereço mais e eu quero mais. E aí vou pular um pedacinho aqui, porque a briga continua. E a mãe diz assim, não, a escritora diz assim: eu quero isso mais do que você. Quando você se sente bem, eu me sinto bem. E eu posso continuar com as coisas. E a mãe diz: então me deixe me sentir bem comigo mesma. E a escritora: isso é um problema seu, boa sorte, otária. Porque sou eu que te faço alguém nesse mundo. E a mãe: mas eu estou tão cansada, não posso te dar mais nada. E a escritora: então não mexa comigo, fique fora do meu caminho, fique quieta. E a mãe: não consigo. E a escritora: eu sei, eu também não consigo. E essa conversa não tem fim. Então, é um exemplo do contexto que ela vive, mas que ela acabou colocando aqui na íntegra no livro dela, para a gente olhar para essa conversa de exigências que acontece com os papéis que a gente vive. Nossos papéis estão relacionados com o Yang, nutridos pelo Yang, pelo mundo. E ali há uma briga muito grande, né? E dá dó da mãe, né? O que vocês sentiram? Eu me senti no diálogo. Sou eu ali. Ai, Cíntia. Eu tenho uma curiosidade aqui. Porque os mesmos papéis meus são onde estão as minhas provas. E quando você perguntou, e qual é o papel que você é o máximo? É o mesmo. É o mesmo papel que está na prova, é o mesmo papel que estou no máximo. Quando você fala assim, nossa, no que você é o máximo? Nesse mesmo papel em que eu sou frustrada. É uma conversa aí meio que... E uma outra curiosidade, que eu preenchi esse livro há 2 anos atrás, que a gente fez,
Agora eu só complementei nas bordas. Tá tudo foi em rabiscado. 2020. Então, e é as mesmas coisas. Isso me deixou mais frustrada ainda. Porque quer dizer que passou o tempo e as minhas frustrações e as minhas provas são as mesmas. Olha Eu só, estava né? eu tava ouvindo a Elaine falar, essa semana eu estava dando uma arrumada nas minhas coisas lá em casa, e daí eu achei estudos nossos de 2014, lá no centro, de 2015, 2017. Eu falei, meu Deus, eu já estudei isso, eu já sei disso, por que que eu ainda estou nessa mesma, eu tô patinando nessa mesma coisa? Eu fiquei frustrada também, Elaine, eu compartilho dos mesmos sentimentos, estudando, e foi Joana, e foi um outro negócio lá de meditação, assim, as minhas anotações, as minhas coisas, e o pior, e eu vou falar pior, uma coisa pior, que para mim foi pior, que parece que eu regredi em algumas coisas, né? Porque a gente sempre está em evolução, em aprendizado. Mas olhando para aquilo que parecia que eu estava num caminho assim, né, de expansão, né, de consciência, de espiritualidade, parece que chegou um momento ali que eu acabei voltando. Eu estou estudando isso hoje, né? Claro, tem umas coisas que estão mais afloradas e tem umas coisas que parece que eu fui ler lá, que eu estava lendo, e eu falei, caramba, isso já era para eu estar um pouquinho melhor nesse quesito, nas minhas percepções, né? Mas é importante, nossa, reflete muito na gente tudo isso. Que mais? No sábado, agora que a Elaine falou em frustração, no sábado eu me senti muito frustrada, porque ali, quando tu perguntou, né, em relação à segunda parte, o que que acontece com a gente? Nós criamos expectativas, né, porque a gente quer na vida. E aí, quando a gente não consegue, ou não consegue o que a gente quer, a gente se frustra, né? E eu me senti frustrada porque eu tentei um ano inteiro ter as terapias aqui e não tive nenhuma, sabe? No início do ano foi a Covid, em janeiro, aí depois, fevereiro, uma das terapeutas pegou Covid, aí depois, eu acho que foi lá por abril, que eu ia ter outro, abril ou maio, não me lembro, aí não teve, sabe? Aí depois junho não teve, depois setembro não teve. Aí, como é que tu não vai ser frustrada? Como? Tu cria uma expectativa tão grande em cima daquilo. Elô, eu tive assim um desgaste tão grande de energia em cima disso, sabe? Porque o que eu tenho visto e conversado com o Roberto também, que ele me apoia muito, e a gente conversa muito sobre isso, sobre a energia, né, das pessoas. E o que a gente tem notado? Durante a pandemia, cresceu muito a parte das terapias, né? Para ajudar as outras pessoas. Na verdade, muitas pessoas, elas não estão se ajudando. Elas querem ajudar o outro, mas o que elas querem? Dinheiro. Então, elas não pensam no dinheiro como uma consequência do seu trabalho. Elas pensam no dinheiro em primeiro lugar, né? E não estão vendo que tu tem que primeiro tratar de si próprio para depois tratar do outro. E que o dinheiro, tu tem a necessidade de trabalhar, né? Para ter o teu ganho para as tuas necessidades básicas, né? Principalmente. E aí, o que a gente nota? Que muitos terapeutas, eles estão fazendo o quê? É dinheiro, e não ajudar o próximo. Né? Não sei se tu, como terapeuta, já deve ter visto isso também, né? Então, assim, eu vejo a tua doação, sabe? É lindo esse teu trabalho, mas muitas pessoas não pensam dessa forma. Elas pensam que é o imediatismo, eu fiz um curso hoje, eu já quero ganhar amanhã. Né? É uma Então, plantação, né? É uma plantação, é um passo a passo, né? com certeza, com certeza. Então, assim, ó, como é que eu vou ficar anos? Eu fiquei anos fora das terapias. Como é que eu vou me sentir preparada para chegar agora e tratar uma pessoa? Não posso. Não tem condições. Eu estou em estudo. Eu estou em período de estudo. Né? O que eu posso trabalhar hoje? Eu posso trabalhar com a hotelaria, que é o que eu trabalho, posso trabalhar
com a gastronomia, que é o que eu trabalho, né? Então, mas as terapias, eu estou frustrada. Eu estou frustrada porque eu não consegui o que eu almejava, né? Em um ano, agora eu vou ter para o ano que vem. Esse ano, findou, não tem mais nada. Desisti. Então, o que eu vejo assim é que a gente cria expectativas em cima das coisas que a gente quer e depois a gente não consegue e se frustra, né? Assim como a Elaine falou, né? Fica. E tu volta, às vezes tu volta, né? Eu acho que foi Cíntia, né, que falou, aquilo ficou guardado lá na caixinha e parece que tu retrocedeu, né? Tu não andou para frente, aquilo ficou parado. A Joar que falou, aham, e ficou lá, né? Mas sabe que, Sandra, abrindo uma janelinha para esse assunto que é tão profundo, a gente já volta então para ele, mas eu tive bastante experiência com muitos profissionais aqui no Território do Sol, no nosso espaço físico, quando a gente tinha aqui, né, a Elaine, a Joar participaram muito comigo, a Fátima também, né, estava aqui junto. Então, a gente teve uma época de ter 20 profissionais trabalhando na mesma casa, numa sincronicidade muito bacana, e havia uma integração muito grande entre todos nós para poder trazer gente, para poder manter o funcionamento. Então, a gente fazia um misto de trabalho voluntário, outra parte de trabalho bem baratinho, para que haja troca, né? Como o Círculo de Mulheres, que sempre teve uma caixinha. Até eu tenho essa caixinha aqui, estava com ela aqui esses dias, me lembrei o tanto de energia que tem nela. Uma caixinha cor-de-rosinha que a gente colocava no meio do portal e dizia valor de troca que a pessoa quiser. Não tinha, não existia Pix ainda, né? Todo mundo levava lá seu dinheirinho, colocava. E era tão gostoso, sabe? A gente estipulava mais ou menos para ninguém ficar perdida, mas era assim, questão de R$ 20 por aí, né? Então a pessoa chegava lá, colocava e também a gente também trabalhava firme para que o terapeuta fosse reconhecido. Então, se o terapeuta precisava de uma formação um pouco mais sobre algum assunto, a gente estava lá dando apoio, encaminhando, fazendo parceria com outros espaços, porque é digno que ele ganhe, sabe, Sandra? É muito digno. Eu não digo assim que ele não caminhou nada e já sai ali, já quer. E isso eu me incomodo. Por isso que nos meus cursos, tanto no de florais como no Guardiãs, eu tenho uma responsabilidade muito grande. E eu não entrego o certificado se a pessoa não me mostrar que ela já sabe atender. Porque gente, parar na frente de uma outra pessoa, aqui tem bastante terapeuta, e abrir o coração, abrir o teu mundo interior, não é para qualquer um, né, Sandra? Não é para qualquer um. Tem que ter muita responsabilidade, porque qualquer coisa que você fale ou que você expresse com o teu olhar, né? Eu faço isso no curso, né? Se a pessoa está te falando e você está ali com um olhar de julgamento, de espanto, pronto, você já está dizendo para ela, nossa, isso não é normal, está acontecendo com você. Então, nossa, eu levanto uma bandeira muito grande para o terapeuta que é digno, sabe? Que faz valer o certificado dele, né? Agora que tem muita gente chegando na área e achando que vai curar os outros, esquecendo que a cura está dentro. E eu brigo mesmo por essa bandeira, porque ninguém cura ninguém, ninguém aconselha ninguém, né? Eu faço terapia e todo terapeuta tem que fazer terapia. Todo terapeuta tem que fazer periodicamente terapia, porque senão não tem como cuidar do outro. E a minha terapeuta é uma psicóloga junguiana e ela fala 3 frases durante a hora inteira que a gente está ali juntos. Ela fala 3 frases e são perguntas e me põe no meu lugarzinho lá dentro da minha cabeça. Janelinha aberta, né? Falou em olhar, mas também a voz, a tonalidade da voz. Se tu tiver uma tonalidade de voz que não seja compatível com o que tu está falando, né? Ou uma resposta que tu está
pessoa, ali já deu uma pontaria, né? Isso mesmo, olha, a Cris está falando aqui, a pessoa recalca o trauma se você falar num tom meio de julgamento, né? A pessoa fecha e guarda dentro dela e vai virar um complexo, né? Nossa, Deus o livre, isso aqui é assunto muito importante. Mas vamos voltar, fechar essa janelinha então das terapias e vamos pensar um pouquinho nesse diálogo interior aí, porque eu quero agora mexer com isso, né? Mexer com esse diálogo que acontece nas nossas cabeças. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse mundo interior e essa conversa aí? Então, Estou te esperando. é mesmo? Ó, Então, assim, respira. Quando você fala assim, quando você falou, né, na primeira vez que a gente começou a ler quando entrou nesse capítulo, né, das provações, eu achando, não, que provação que pode me acontecer agora, né? Tá tudo tão bom aqui. Né? Tá tanta paz aqui, eu fazendo os 21 dias de novo de, de meditação lá no YouTube, tá tudo tranquilo. E aí é incrível como coincidiu, né? Eu não sei se é pura coincidência ou foi mesmo porque tem que ser assim, né? Assim, todas as provações ficaram para 2 semanas em toda a minha vida. Então, assim, nesse meio tempo, a gente já estava com algum problema com a prefeitura, com questão de salarial, né? Você sabe que aí no Sul não. Aí no Sul é muito elogiado, mas aqui a educação pública é uma porcaria. Né? E aí, assim, a gente teve dificuldades aqui, teve que sair na rua, no sol quente, tô toda queimada aqui, entendeu? E mesmo assim, nada que a gente pediu foi acatado, assim, foi tipo assim, todas as provações para essa semana. E assim, eu vendo vocês falarem aí, parece que eu não tô sozinha, né? Porque eu também tenho revisitado o meu passado aí com esse curso de guardiã, está sendo incrível, né? Eu tenho revisitado algumas coisas assim que eu disse, meu Deus, já era para ter me livrado disso de hoje. E isso ainda está aqui, né, Lani? Isso ainda está aqui nessa caixa velha que a gente fica guardando, meu Deus. E é incrível como a gente, assim, eu tenho também, assim, de todas as coisas ruins, a gente tem que tirar um lado bom, né? Não é possível que ele não exista. E eu fiquei cavando essa semana, assim, meu Deus, será que essa teoria não é verdade? Que de todo lado bom todo lado ruim tem alguma coisa boa, eu fiquei procurando, né, o lado bom. E aí eu vi que se eu tivesse passado por tudo que eu passei essa semana, inclusive lá no trabalho, né, porque aí entra o poder público com a direção da escola, todo mundo colocando a gente na fogueira como bruxa, tudo mais. Assim, se eu não tivesse essa caminhada com vocês, né? Se eu não tivesse tido essa oportunidade que caiu do céu para mim. Eu sempre digo isso, sempre agradeço, porque essa oportunidade foi única. Foi única, assim, que eu acho que é para poucos, né? Eu sou uma privilegiada, porque nesses milhões de brasileiros que existem, eu caí nesse grupo, então eu sou uma privilegiada. Aí, assim, se eu não tivesse, assim, fortalecida, né? Eu queria muito ter visto sua palestra hoje, mas não deu. Lá tá um inferninho, não deu para sair. Se eu não tivesse essa possibilidade de estar fortalecida, eu teria surtado ou matado alguém. Eu sou pernambucana, lá a gente tem uma peixeirinha quando a gente nasce, uma faquinha assim. O sangue sobe, assim, que é uma beleza. Mas aí eu me contive muitas vezes, assim, de não brigar com ninguém, de não, né, de procurar sempre o lado bom dessa destruição toda que a gente está vivendo. Eu achei incrível, assim, por ter coincidido exatamente com essa fase aí. E aí já sabe que eu gosto de falar e já chego. Nossa, que interessante, né? Eu também, Luciana, sabe que eu não imaginava quando a gente entrou nessa fase que tantas provas iam vir de uma vez só nesse mês. Minha Nossa Senhora, né? Algumas muito duras. Outras, outras que sempre ficam esbarrando na gente, as mesmas, né? Mas que coisa, né? Bom, eu vou recorrer agora, se alguém quiser falar mais, levanta a mãozinha aí, tá? Que eu vou continuando aqui. Mas
a Maureen, depois que ela fala tudo isso, né? Ela vem propondo algumas coisas para nós e eu vou falar meio que algumas ideias que ela passa, porque é muito forte tudo isso, mas ela resume essa jornada, essa fase da jornada. Quer ver o que ela diz que é essa fase da jornada? Deixa eu só pegar a frase bem certinha aqui. Nossa heroína entrega seu eu ao outro. Será que faz sentido? Mas agora, o começo da saída. Vamos lá? O começo da saída. Olha o que ela fala para nós. Por favor, para tudo agora. Se não entender, pede para eu repetir, tá bom? E vamos analisar. Pode ser que você diga de começo, assim, de conversa. Isso não acontece comigo. Daí depois você vai lá e olha de novo, tá? Eu vou só contextualizar. Ela está falando muitas páginas aqui, falando sobre o quanto nós, mulheres, fomos criadas, né, há muito, né, tempo, há milhares de anos, a ser dependente de alguém que cuide de nós. É como se nós, mulheres, né, a menina, ela precisa sempre ser mais cuidada do que o menino na nossa sociedade. O menino já é mais solto, a menina já é mais protegida, cuidada. Se a gente está num lugar, a gente sempre a gente quer que as pessoas olhem, cuidem, tenham delicadeza com a gente. E isso, é claro, é gostoso, é bacana, mas tem um viés bem sensível de quando é que a gente quer que os outros façam por nós, sabe? Então, porque é muito fácil, a gente foi muito criada assim, ainda mais para quem viu a mãe ser muito protegida pelo marido, sabe? A Cris vai falando ali. E aí vai gerando esse medo, né? Por que as mulheres aguentam a violência? E as mulheres passam por cima e ficam ali. Porque, gente, isso não estou falando aqui uma novidade, né? Uma coisa assim que nós estamos cansadas de saber, e ela fala muito aqui no livro. Só para contextualizar, então, olha, para enfrentar esse mito da dependência, a nossa heroína precisa descobrir as atitudes tácitas da sua família em relação à dependência feminina e como ela internalizou ou não essa situação para conseguir manter o sistema em equilíbrio. Então, agora a gente tem que parar tudo e olhar como é que a nossa mãe era, ou em relação ao pai, ou em relação ao pai dela. Como é que a sua mãe era? Como é que a sua avó era, né? Sua mãe era uma pessoa independente, era uma pessoa que fazia tudo sozinha, opa, meio caminho andado, né? Mas olha só, aqui só foi para contextualizar. O que vem de importante é agora, ó. Mulheres que superaram a própria mãe experimentam uma considerável dose de culpa e ansiedade. Se você estudou mais do que tua mãe estudou, pode ter guardado em você uma certa culpa. Se você foi além, se você fez outras coisas, se você está prosperando mais do que a sua mãe, pode ser que você sinta culpa e responsabilidade por estar desfazendo o sistema da sua família. A culpa seria porque não está seguindo com no caso, com a crença que... De que a prosperidade era só até ali. Então, ela nos convida a pensar nisso, tá? E eu estou convidando vocês a pensar. Não precisamos chegar a uma conclusão assim, só deixe que isso caia lá dentro de você. E se não é a sua mãe, se é a sua irmã? Elaine, pelo amor de Deus, nós duas. A gente não pode segurar uma outra. A gente tem que,
soltar. E fazer um exercício de tá tudo bem, a gente veio aqui para fazer revolução mesmo. A gente pensa, às vezes, que vai fazer só revolução para fora, né, Luciana? Que já é o máximo, já até transcendeu os limites da tua casa. Mas se você conseguir fazer e superar, é aqui que mora a cura da ancestralidade. Derrubando essa culpa medonha, invisível, que se esconde dentro de nós e que torna tudo uma prova. Toda vez que se bate em alguma coisa que vai te fazer alcançar, vai te projetar para um lugar melhor do que foi o da tua mãe, você já passa mal, já vira prova, já vira uma coisa do outro mundo. Heloísa, olha só que tum, né, para nós. A Heloísa, semana passada, recebeu uma mensagem assim, espiritualizada dizendo que ela vai ficar bem, que as provas dela já estão ficando para trás, que agora ela vai ficar bem, né? E daí a hora que a Heloísa perguntou assim, e a Elaine? Se você vai ficar bem, ela também vai, então, né? Olhe isso que você está falando, se não é a dependência de que se você está bem, eu também estou bem, né? A gente fica dependente uma da outra, é como se você estivesse bem, eu estou bem. Daí se você não está bem, parece que eu também não tenho que estar bem. Não é isso? Casa com isso, né? A gente fica sendo fiel uma à outra aqui como irmã, porque nossa mãe foi muito cedo embora, mas a gente já, eu nem tanto, mas imagina, a gente já passou muito na frente dela, né? Assim, mas a gente se segura, a gente fica fiel às irmãs, à mãe, à avó, e aí a gente fica muitas vezes, e a gente falou disso até lá no comecinho, na negação do feminino, onde a gente nega as mulheres prósperas da sociedade. A gente julga, a gente acha que elas são chatas, que elas são arrogantes, que elas são yang, que elas são insensíveis. Começa a amar essa mulherada que é próspera e rica. Começa a gostar, começa a elogiar, fala que ela é inteligente, fala que ela é isso, que ela é aquilo. E sinta no coração, principalmente, né? E olha o que mais que vem. Tá, outro trechinho. Ela também precisa, a heroína, né? Nós. Ela também precisa reconhecer que tem necessidades saudáveis e que merecem ser atendidas. Tá? E se ela, você, heroína, se você estiver num relacionamento, numa faculdade, num trabalho que não satisfaça as suas necessidades, então ela tem o direito de sair. É muito parecido com o que a doutora Clarissa fala, né, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Então, olha para a vida, pega esse diálogo que fica aí acontecendo aí dentro da cabeça, conversa, e você tem todo o direito de sair dessa rota. Você tem o direito de dizer não. Eu estou dizendo isso para mim agora. Heloísa, você tem o direito de dizer não, eu não quero. Vai, sai daqui. Faz esse exercício aí também. Não, sai daqui já. Não é a Muja que falava assim, Heloísa? Sai daqui já que eu não quero nada. Então, minha gente, olha lá. Ela vai falando, 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 porque ela quer nos acordar. E agora eu vou ler um poema que está aqui, ó, do mito da mulher. Aqui, ó, aqui, ó, um poeminha, tá? Que a gente precisa correr um pouquinho, né? Só para que fique bem profundo em vocês, em mim, no meu coração, de onde a gente tem que sair. As mulheres foram escravizadas, gente. As mulheres, antes do poema, ó, nos últimos 20 anos, peraí, deixa eu ver se é esse trecho aqui. Não, peraí. Aí eu preciso mostrar essa parte.
Deus, cadê esse pedacinho? Então, mas é que, sabe por quê? As mulheres foram escravizadas e foram estupradas. As mulheres sofreram muito na nossa história. Durante o Holocausto, tudo bem que muitos homens sofreram, foram agredidos, né? Houve muita tortura, mas nada se compara ao que aconteceu com as mulheres. Nada se compara à quantidade de estupro que elas viveram. Está impregnado na nossa sociedade toda essa dor. Então, muitas vezes, a gente acessa essa dor dentro de nós, no nosso inconsciente, que registra, né? O Jung, ele dá um lugar, um nome para um lugar dentro da psique que se chama inconsciente coletivo, onde as dores das outras pessoas são nossas também, as vitórias das outras pessoas também são as nossas. E olha só, então, o que a gente às vezes fala, sente dentro da gente, né? É o mito da inferioridade feminina. A melhor escrava não precisa ser espancada, ela golpeia a si mesma. Não com um chicote de couro, ou com paus ou galhos, não com um porrete ou cacetete, mas com o fino chicote da própria língua e com o sutil espancamento da sua mente contra a própria mente. Pois quem poderia odiá-la tão bem quanto ela se odeia? E quem poderia igualar a delicadeza do seu autoabuso? Anos de treinamento são necessários para isso. E esses anos todos de treinamento, esses milhares de anos de treinamento de inferioridade feminina está encalacrado dentro de nós. E esse convite dessa fase da jornada é: chega de ter a maior provação vindo de dentro da nossa cabeça, dessa exigência que esse poema fala aqui. Depois eu vou tirar uma foto aqui do poema, colocar lá no nosso grupo, tá? E vou colocar aqui também, vou deixar na descrição, aqui no YouTube, quando ele estiver no YouTube, tá bom? Ai, é muito forte isso, né? E o pensamento de déficit é sempre o que mais aparece pelas pesquisas da Maureen em nós, mulheres. Se eu pelo menos fizer mais, e se eu tentar mais, e se eu for uma boa garota nesse ponto, naquele ponto, e se eu conseguir se estudar mais, e que tal aquele diploma? Por que as mulheres compram tantos cursos? E se eu usar aquela roupa? E se eu emagrecesse? E se eu engordasse? E se eu dirigir aquele carro? Ai, será que eu serei aceitável? Então, toda mulher precisa encontrar a sua própria voz no meio dessa barulheira que acontece dentro da nossa mente. Esses papéis que vocês elencaram como aqueles que judiam muito de vocês, né, que estão nesse momento passando pela aprovação, eles precisam fazer silêncio, esses papéis. E você precisa encontrar o papel, né? Assim como a Elaine falou, que os dois estão ali. Eu tenho uma suspeita, pois eu vou dizer, Elaine, o que eu penso, mas para trocar mesmo, né? Porque tudo que a gente alimenta cresce. Então, às vezes, aquilo que a gente está nutrindo são esses papéis que estão gritando que a gente não é suficiente, que a gente não é perfeita, que a gente não é boa demais. Então, a gente precisa olhar quem que a gente precisa nutrir dentro de nós. Para isso, precisa do exercício né, da polaridade desse silêncio, desse
fica quieto, todo mundo, que eu quero encontrar a voz da minha alma, eu quero encontrar minha Baba Yaga, eu quero encontrar a voz que me ensina a discernir isso daquilo, a separar o joio do trigo. Eu quero aprender a fazer, a organizar dentro da minha mente para eu poder prosseguir para a próxima jornada. Então, ela recomenda uma coisa para a gente se ajudar. E por isso que é tão legal que a Cris, né, mostrou ali no começo e me emocionou um pouco dela mostrar os vidros dela, porque olha só que lindo o que a Maureen propõe para nós, assim, ó. Quanto mais vemos arte feminina, poesia e peças de teatro femininas, trabalhos de dança coreografados por mulheres e ambientes de trabalho projetados por mulheres, mais valorizamos a voz da mulher. Toda mulher que dissipa o mito da inferioridade feminina se torna um exemplo para outras. Então é hora da gente valorizar mulheres. E agora, chegando o Natal, vamos celebrar Maria, vamos celebrar a mãe de Jesus, essa mulher linda, o caminho que ela fez. Ela fez a jornada da heroína. E uma mulher, ela deve afirmar o valor da sua feminilidade. E é assim, olhando para a feminilidade da outra. Ela precisa reconhecer a sua contribuição à cultura, à sociedade. E eu quero contribuir para a minha cultura familiar junto com a Elaine. Porque nós temos filhas, né, Elaine? E nossas filhas precisam ser livres para prosperar, para ser feliz, para não precisar reproduzir cultura nenhuma. E vamos ensinar isso para as nossas meninas, vamos valorizar o feminino. Quem é que fez isso? Quem é que costurou essa calça? Quem é que fez isso? Vou comprar presente aonde? Vou comprar presente que mulher fez? Vou comprar da artesã, vou escutar música de mulher. Não é uma questão feminista por si só, assim, por uma ideologia vazia, mas é recheada de amor. Para que a gente possa dizer para o mundo, a gente é unida, a gente se adora, a gente sabe se amar, se perdoar, se gostar, se reconhecer. E isso torna essa fase da jornada leve, porque as provas, elas não vão parar. Mas aí é a gente aprender a limitar a voz dentro da cabeça, sair dos padrões e dos mitos de inferioridade feminina, sair do mito do amor romântico, porque os nossos contos de fada estão recheados de ideias de que a mulher, ela precisa do príncipe, né? De que ela faz a jornada dela, corre, 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 e ela só vai parar e ser feliz quando ela casa, nos braços dele. E aí? Será que isso aí não está repercutindo em nós? Será que a gente não está aqui olhando para a nossa vida sem consciência? Isso não está aqui na tua consciência. Isso está lá no modo como você reage. Isso está no modo, não, eu não vou ganhar dinheiro, não, eu não vou fazer. E isso, gente, é uma fala do inconsciente, tá? Não, eu vou ficar nesse lugarzinho aqui, meio singelo, coadjuvante, e porque quem vai me fazer feliz, ou quando eu vou ficar feliz, é quando eu estiver na companhia de alguém. E aí a Maureen fala que a gente vai ficar feliz mesmo na relação quando a gente for inteira. Quando a gente for yin e yang, a gente sabe disso, né? Isso está na nossa alma. A nossa alma só é alcançada quando as duas polaridades se movimentam. E a jornada é para isso. Nós vamos olhar em cada jornada, destrinchar, para a gente aprender a fazer isso lá no final dessa jornada da heroína. A gente vai chegar lá e vai dizer,
eu sei acessar o meu todo. Eu sei mandar a minha mente ficar quieta. Eu não entrego o meu eu aos outros. E eu vou descobrir quem é que eu sou, né? Autoconhecimento. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu pintei aqui. Meu Deus, eu queria tanto mostrar um negócio, não houve meio de eu achar. Depois eu coloco lá para vocês. E existe, né, um movimento muito grande para que haja a conclusão dessa fase da jornada, de que a gente olhe para a vida, para as provas e observe, como a Sandra falou, se a gente não está colocando expectativa ou então entregando muita coisa para o Yang, muita coisa para o que é transitório, sabe? E colocando muita energia num determinado papel. Esse aí que te faz sofrer, esse papel que te desafia, esse papel, será que não está em cima dele, sendo gerado toda a expectativa da tua vida? Sabe o que é bom fazer? Sai dele, né? Ali o diálogo da mãe com a escritora, né? Meu Deus, ali me pareceu que essa escritora está muito malvada, né? Parece, no meu ponto de vista, ela não fala nada disso. Mas é muita exigência. Sempre que essa escritora ali, em algum momento, manifestou, princesa, será que em algum momento daquele diálogo dentro da mente dessa moça, a escritora se manifestou como uma voz da alma? Não. Ali me pareceu que ela quer colocar no mundo, ela quer provar, ela quer ser, ela quer, sabe, construir. E aí há uma briga, porque essa mulher tem um papel que ela não pode largar, que é o de mãe. É preciso gerenciar tudo isso, mas precisa ir lá buscar a Baba Yaga, precisa buscar a luz. E às vezes dizer assim, fica silêncio aqui, dona escritora, não vou escrever hoje não, não vou escrever. E sossega, vou escrever sexta-feira. E aí acabou essa voz ficar falando, né? Não, que é isso? Agora não vou ficar pensando nisso não, porque agora eu vou dançar. E eu vou para minha aula de dança do ventre, né, Cris e Maria Rita? E aí você vai governando e vai trazendo aquilo que te faz feliz. E aí aqui, esse papel que só fica te pondo em prova, ele vai perdendo a força. Então, Elaine, como assim um papel que tem a mesma força boa, que te põe para cima e que também te leva para as provas e para a dor, né? Tem que ver se ele não tá se achando aí a última bolachinha do pacote, né? Talvez você tenha que botar uns outros papéis aí, limitar o tempo desse papel, dizer menos para você, menos e mais ricos momentos com você eu terei, mas eu quero desenvolver outros papéis para mim, né? É uma suspeita, assim, de que o que a gente pode fazer é esse movimento. E, assim, aqui não se conclui nada, porque é uma jornada, né? É uma caminhada. É um movimento que nós vamos começar a fazer esse mês. Eu vou começar a colocar uns conteúdos para ajudar lá no grupo, assim, um dia sim, um dia não, algumas coisas, uns insights sobre isso. Mas agora a gente está caminhando para a quarta fase, e na quarta fase é que mora realmente, a gente vai aprender de fato a tornar as provas bem pequenas, tá? A próxima fase, gente. Ai, deixa eu pegar aqui o nome dela, bem certinho. A ilusão do sucesso. Tá bom? Esse nome já é bem sugestivo, né? Porque muitas coisas que a gente vai começar a olhar agora não precisavam estar existindo em nós.
O Eckhart Tolle fala no livro O Poder do Agora, uma das frases que mais me marcou quando eu estudei esse livro, lá, né, do Poder do Agora, do 21 dias lá, né, Luciana? Que tem lá um estudo para vocês lá no YouTube. Ele fala bem assim, 99% do sofrimento humano não precisaria existir. É tudo fruto da nossa mente. Então, vamos caminhar para a próxima fase da jornada, hein? Porque somos heroínas. Querem falar alguma coisa, gente? Prontas para destruir tudo? Pronta, Jor. A carinha que você tá não tem preço. Não, é porque eu tô lendo um outro livro também, e é exatamente isso que você falou, né? Esse mundo de ilusão que não existe, né? Não existe nada, nada desse sofrimento, nada dessas coisas. É tudo, é só. E a gente vai complicando, né? A gente vai complicando. Eu tô assim concordando com exatamente. É isso, né? Tivesse continuado no poder do agora, continuar, né? No poder do agora. É isso aí. Heroínas de Aproveitar, nós mesmos. aproveitar que eu estou falando, então, e agradecer. Gratidão. Foi muito bom estar aqui com vocês, ver os rostinhos de vocês. Saudade imensa. E gratidão por tanto aprendizado e por trazer esse quentinho aqui para nós. E, ai, estamos juntas. Estamos juntas, né? Vamos lá, aprendendo cada vez mais. Eu também quero agradecer a participação do Círculo, eu achei lindo. Eu li O Poder do Agora também, e o que eu registrei deste livro, assim, que foi vamos dizer assim, o ponto alto para mim, foi uma parte onde ele fala sobre o gato e o rato. O gato está esperando o rato sair da toca para pegar ele. Então, esse é o momento presente, é a atenção plena, você está ali completamente focado no que pode acontecer daqui a pouco. E quando você está assim, você não sabe o que te espera. E quando a gente está muito focado no passado, a gente sofre, é a depressão. E quando a gente está no futuro, é a ansiedade. Então, o presente é tudo que nós temos. E eu estou muito grata por eu estar agora completamente presente nesse círculo. Gratidão. Que lindo, que sábias palavras. Nossa, é um néctar. Obrigada. Os potinhos aí vão tudo cheio de sagrado feminino aí para vender, hein, Cris? Fala, põe assim ali no rótulo ingredientes, sagrado feminino. Vocês sabem que a laranja, ela é cura para o segundo chakra. Então, por isso que é bom a gente sempre tomar bastante. Eu sei que tem bastante terapeutas aqui, então não quero falar besteira. Mas é bom a gente tomar verdade. de laranja. E a laranja enroladinha, né? Tem essa energia do crescimento, que é o símbolo da espiral, né? A espiral, ela está sempre crescendo. Então, os fractais, a sequência de Fibonacci, tá nessa geometria desse desenhinho que eu mostrei para vocês. Já me veio uma ideia aí de você empreender colocando um pergaminho junto com o teu doce aí, com o que você faz, falando isso, olha aí. Olha só, muito sagrado feminino aqui, muito estudo, muitos círculos. Olha aí. Isso mesmo, né? A Cris é do ramo. Mas hoje a gente está curando esse chakra, né? O segundo chakra. A gente está, né, nessa luz laranjada, curando mesmo essas. Olha, como a gente falou hoje do feminino dolorido, né? E ela com compota para curar o feminino. Para vocês verem, a cura do segundo chakra está no empoderamento feminino também. De você soltar o seu quadril, porque o quadril, ele é o símbolo da era de Aquário.
Ele é a parte do corpo, né? Que eu estudo um pouquinho de cada coisa e a astrologia fala que o aquário é o quadril. Então, você soltar o quadril, você se flexibilizar, você sentir alegria, prazer de viver, é a cura do chakra. Que lindo, né? Que lindo. Pena que é longe. Obrigada. Eu ia buscar aí essa compota, que pena que é longe. Eu também. Eu também estou aguada por essas compotas cheias de sagrado feminino e sabedoria, claro, né? Ai, que delícia, gente. Obrigada. Gratidão, recebo. Começa a mandar pelo correio, Cris. Então, quem quiser me chamar. Feita Pix. É isso que é energia, né, gente? A energia é você fazer as coisas felizes, né? Se sentir bem, ter prazer de viver, e é isso. E é isso, né? Que gostoso, que gostoso. Quem mais quer falar? Que tá quietinho aí? A gente tá caminhando para encerrar, então. É tipo assim, você já tinha preparado a resposta para depois da minha fala, foi isso? Não. Eu tô aqui, ó, só recebendo, como diz Cris, eu recebo também. Que lindo, Não né? é que incrível, né? Eu vim aqui com tanto, eu quase não cheguei no horário, ainda tinha atividade das crianças para fazer. Na primeira parte eu estava aqui fazendo com elas. Estava aqui pintando um bocado de coisa aqui, montando. E aí quase não cheguei assim para. Aí quando eu chego com as minhas angústias, as minhas dores aqui, já tenho a resposta, já vou dormir em paz. Muito Ai, que bom. gratidão, coração cheio de gratidão. Gente, não saiam ainda, tá? Que eu quero fazer só um minutinho final, daí com uma homenagem aí, tá bom? Bom, então quero aproveitar esse momento nosso aqui de tanta energia maravilhosa do feminino e quero dedicar esse nosso encontro de hoje, toda essa nossa vibração amorosa que eu quero dedicar para minha irmã Marilza, né? Nossa irmã, minha e da Elaine, que fez a passagem para o outro lado agora no final de novembro, né? Dia 23, né, Elaine? Isso. E tem sido muito dolorido para nós. Ela era muito viva na nossa vida, muito presente. Então, eu quero dedicar para ela com toda a gratidão, né? E vejam só que lindeza de mulher. E assim, com essa alegria da Marilza, a gente encerra nosso encontro de hoje. Muito obrigada por vocês estarem aqui, é muito importante para esse trabalho meu, que é um trabalho voluntário, né? É um trabalho de entrega, um trabalho de troca. É muito importante saber que as pessoas gostam, né? E que faz sentido para vocês. Então, um beijão, gente. Que as deusas nos abracem. Beijão, beijo. gratidão. Então, gratidão. Final de ano para todas. Boa noite. A gente se vê lá no grupo depois. Fátima, amei sua tatuagem, Fátima. Tô aqui só de olho na sua tatuagem aqui maravilhosa, hein? Você não tinha ela no não, né? Eu acho que faz uns 5 anos que eu fiz já, mais ou menos. Nossa, então não tinha te visto assim de blusinha de regata. Acho que eu usava mais fechadinha.
Tá linda, viu? Linda. Obrigada. Beijão, então. Tchau.